com a ajuda e misericórdia de Deus, o capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, o primeiro parágrafo. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. Umas Bíblias está escrito Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Queridos irmãos, os irmãos viram aqui este acontecimento. E quando, irmãos, o navio em que Paulo viajava, junto a alguns outros, irmão, nós sabemos que tinha dito até o anjo de Deus, disse para Paulo, irmão, que não temesse, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam consigo. O navio, irmãos, inclusive sofreu um problema, e, irmãos, sabemos que ele conseguiu, irmãos, tinham ali mais de 270 pessoas no navio, e, irmãos, já não comiam, a carga foi lançada ao mar por causa do naufrágio. E ele chegou, irmão, nesta ilha, algumas Bíblias falam Malta, mas aqui fala Melita. E, irmão, depois que escaparam do naufrágio, irmão, porque tudo isto, irmãos, olha, que Deus já tinha revelado a ele que lia, irmão. Essa firmeza, irmão, tem que estar em nós, porque às vezes, irmãos, os acontecimentos, o que acontece, a palavra de Deus fala, o que acontece para o injusto, acontece também para o justo. Que se nós tivéssemos privilégios tais, que a nós não aconteceria nenhum mal na vida presente, irmãos, até por outros interesses, que não é o interesse da salvação, o interesse na vida eterna, muitos estariam conosco por outros interesses, até fora desse contexto, desse caráter de salvação.
estariam aqui por uma mera reunião social, por um parentesco. Mas nós cremos, irmãos, que aqueles que vêm ao Senhor, vêm para salvar as suas almas da ira futura que está para vir. Ora, se Paulo tinha encontrado com o Senhor, ainda como Saulo, ainda, irmãos, como um doutor da lei formado aos pés de Gamaliel, irmãos, mas quando ele entendeu e o Espírito Santo operou nele, irmãos, ele estava disposto a tudo em função do Senhor, porque, irmãos, olha, queridos, encontrar com o Senhor é um privilégio. Nós não encontramos com o Senhor, irmãos, pessoalmente, irmão, como estiveram os apóstolos e alguns discípulos, mas, irmão, o Espírito Santo opera em nós uma certeza tal, por isso que os irmãos ouviram o estilo que foi cantado aqui, que o Senhor nos confirmou a palavra, irmão, sobre essa paz que está em cada um de nós. E esta paz não está dentro de nós por uma simples lavagem cerebral ou uma pressão, irmãos, que é feita na mente humana para que aceite. Não, irmãos, é um trabalho de Deus, pelo Espírito Santo. Temos que dar graças a Deus por isso. Porque não fomos trabalhados mentalmente. O trabalho em nós foi o Evangelho, irmãos, que operou em nós pelo Espírito Santo. E Paulo, irmãos, encontrou com o Senhor, e a certeza que ele deu, porque ele ouviu a voz do Senhor. Porque ele fazia aquilo por ignorância. O que ele fazia? Pensava estar servindo a Deus. Quantos pensam estar servindo a Deus? Irmãos, o Senhor conhece a estrutura de cada um de nós. E Ele conhece a nossa intenção. Por isso que está escrito na palavra, aquele que conhece os corações, conhece a intenção do Espírito. Irmão, conhece os corações, sabe a intenção do Espírito. Então, queridos, depois dessa conversão gloriosa, os acontecimentos que aconteceram na vida de Paulo, os irmãos lembram que um dia, irmão, lá no capítulo 19 ou 20, está escrito, irmão, que ele ia embora, irmãos, e tinha um jovem que estava lá, irmão, ouvindo o discurso, o longo discurso, quer dizer, a longa pregação de Paulo, estava no terceiro andar, daquele edifício onde Paulo pregava, e ele caiu do terceiro andar. Presta atenção, irmão, que tudo isso é um trabalho de Deus na nossa mente para entender. Agora, precisamos ter certeza que Deus nos move. Quando esse jovem caiu do terceiro andar, ele falou, está morto. Ele realmente ficou lá estatelado. Paulo chegou nele, irmão, abraçou, escutou. Ele estava sem vida. Paulo falou, pode ficar em paz, pode ficar em paz. A alma dele está nele, quer dizer, a vida dele está nele. Será que foi por pulsar? Não, irmão. O Espírito de Deus, movendo, falou, ele tem vida. Ele caiu do terceiro andar, mas ainda tem vida. E se alguém está aqui, irmão, e caiu também em algum laço, o Senhor te diz ainda hoje por esta palavra, você ainda tem vida. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor ama a tua alma. Mas, irmãos, não caiamos de qualquer maneira. Prestem bem atenção, porque na ignorância, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa que não deve fazer, e depois o inimigo acusa. Os irmãos lembram, irmão, que Paulo podia dizer, eu sou um servo de Deus, como é que eu saí, o Senhor falou que importava que eu ir lá falar com César, que era o imperador, o Augusto. Ele tinha que ir lá, como é que acontece isso? Como é que acontece para mim isto? Acontece que todo esse problema no navio, irmão, ele é jogado na praia. Irmão, aparecem lá os bárbaros, como nós ouvimos a leitura. Irmão, e havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta ou Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Prestem bem atenção. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, expondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Ele foi picado por uma serpente. Presta atenção, irmão. A picada dessa serpente,
ardente, irmãos, ela pode ter, irmão, uma consequência funesta. Mas a picada da outra serpente, irmãos, se não tiver o antídoto que chamava Jesus Cristo, a pessoa está morta. Mas esse antídoto chamado Jesus Cristo, a palavra, irmão, tem poder de acabar com o veneno da serpente. Então, irmãos, o que acontece? Ele sacudiu a serpente no fogo e não padeceu nenhum mal. Os irmãos prestem atenção, porque, irmão, nós às vezes somos julgados pela aparência. Deus não olha a aparência do homem, Ele olha a intenção. Entendam bem isso aqui. Deus não olha a aparência do homem, olha a intenção de cada um. Por isso que, quando, irmão, eles esperavam que ele viesse a inchar, como é, irmão, próprio daqueles que não são vacinados imediatamente pelo veneno. Os irmãos sabem que para cada serpente tem um tipo de antídoto que elimina aquele tipo de veneno. Mas esperaram muito tempo, dizer, vai morrer. Irmão, e, no entanto, os irmãos sabem que, irmão, quando eles vendo que a serpente o picou, já julgaram de uma maneira. Presta atenção, irmão, o que é a mente humana. Irmão, eles tinham uma deusa chamada Justiça. Prestem bem atenção, essa Justiça aqui é uma deusa. E essa deusa chamada Justiça, irmão, que eles disseram aqui, olha, inclusive a palavra justiça em português vem dessa deusa. Prestem atenção, que disse ele, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não o deixa viver, quer dizer, essa deusa não deixa ele viver, ele vai ser picado, do mar ele se livrou, mas agora a deusa chamada justiça opera nele. Ele sacudiu a serpente, não apareceu nenhum mal. Aí, irmão, mudaram de parecer. Presta atenção, ele é um Deus. Queridos irmãos, esse é o fundamento da palavra, sobre a paz do hino que foi chamado. Não importa o que o homem pense de nós, o que importa é o que Deus sabe de nós. Que cada um nos faz sobre nós um juízo. Um nos julgam pela nossa aparência, outro nos julgam por uma atitude qualquer. Bem-aventurado aquele que diz, como esse próprio Paulo, quem me julga é o Senhor. Prestem atenção nisso, queridos, é muito importante isto. Que a nossa consciência para com Deus seja uma consciência pura. Irmão, por isso, irmão, tem um hino que fala que o Senhor, tu me conheces, né? Os irmãos até acham que nós vamos cantar esse hino aqui depois. Senhor, tu me conheces. Tu conheces o meu viver. E o Senhor conhece o viver de todos nós que estamos aqui. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que saber, que aquele que tem o Senhor, irmãos, ele não tem que se preocupar com nada. Os acontecimentos da vida presente, todos nós somos suscetíveis, somos sujeitos a ele. Mas, irmão, o que importa é a nossa consciência para com Deus. Para que quando chegar a nossa hora de partir, deixar a face desta terra, a nossa mente, irmão, como Deus tem mandado a palavra ultimamente, e mandou aqui em Pômpano, irmão, na quinta-feira passada, retrasada. Irmão, está com o ponteiro, como o fiel da balança do farmacêutico, que pesa 1 grama, e está voltado a Deus em direção aos céus. Isso é a consciência. E a nossa consciência trabalha com Deus, irmão. Por isso, querido, se alguém está sendo acusado aqui pelo outro poder, quando você chegar na tua casa hoje, não esqueça esta palavra. Põe-te em oração diante de Deus. E poderoso é Deus para te dar um sinal que Ele te pertence. Ele pertence e você pertence a Ele. Que quando esse sinal chegou, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Nós temos que ter, irmão, este trabalho de consciência. Os outros estão falando, um fala, a justiça não deixa ele viver porque ele é criminoso. Aí depois mudaram de opinião, agora é um Deus. O que o homem pensa, irmão, não interessa.
O que interessa é o que o Senhor pensa de nós. Presta atenção nisto. Cada um de nós, irmão, no caso nosso, no ministério, temos que julgar um caso. Presta atenção nisto. E às vezes julgamos o caso e uma parte dos litigantes é favorecida pelo nosso bom julgar, que nós temos que julgar segundo o Espírito de Deus. A parte que foi, irmãos, menos favorecida, já passam a nos olhar, mas está vendo, ele me condenou. Por isso que o nosso trabalho é a consciência diante de Deus. Não tem que favorecer A, nem favorecer B, favorecer a verdade. Favorecer aquilo que é bom diante de Deus. E aquilo que a nossa consciência diz. Irmão, estou em paz diante de Deus, porque agi segundo a guia de Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que eu tornar-me faccioso, com tendência para este ou para aquele, irmãos, a minha consciência depois vai... Irmão, chega uma hora, queridos, que essa consciência machuca e tira de nós a confiança. E nós precisamos dormir com confiança. Falo para os irmãos, para terminar essa palavra. Eu conheci uma irmão, que ficou viúva com 36 anos, e o Senhor recolheu ela com 80 anos. Com 8 filhos, era sustentado com uma raiz de mandioca. Uma raiz de macaxeira. Cortava 8 pedacinhos, ela ficava sem comer, os filhos comiam um pedacinho cada um para matar, não deixar o estômago totalmente vazio. Mas quando chegou a hora, ela caminhava 2 quilômetros por dia para ir congregar. Velhinha. Depois que acabava o culto, alguém levava ela, porque irmão, ela chegava sempre, era a primeira a chegar na porta da congregação da Vila Prudente. Quando chegou o dia que o Senhor ia recolher, ela estava enferma, o Senhor falou para ela: chama a tua família, aconselha a tua família, que eu vou vir te buscar. Reuniu os filhos, irmão. Quando reuniu os filhos, deu a cada um recado, tinha 2 ou 3 parados no caminho, deu o recado a eles. Depois de falar mais ou menos 11 horas da manhã, os filhos reunidos na cozinha da casa dela, era um cômodo de cozinha que ela tinha, no fim, atrás da casa de uma das filhas. Ela falou: bem, meus filhos, o conselho que o Senhor mandou dar para vocês está dado. O conselho está dado. Agora, vocês procurem o Senhor, para que vocês possam dormir em paz como eu vou dormir. O Senhor me avisou que ele veio me buscar. E falou, e para falar para vocês, olha, já estou vendo o anjo veio me buscar. Deus abençoe vocês, a paz de Deus. Reclinou e dormiu. Essa irmã chamava-se Emília Santelo Westphal. Irmãos, dormir com uma consciência pura, irmãos. Que Deus possa purificar a nossa mente nesta noite aqui, irmãos, e dar-nos a graça de buscá-lo em espírito e em verdade. Enquanto é tempo, irmão, Deus não aceita resto. Para Deus é as primícias. Quando eu for mais velho, você... vai servir quando você for mais velho? Deus não aceita resto. Deus requer as primícias da nossa vida. E como Deus deu ainda, irmão do irmão Márcio falar, nós temos filhos. Quem não encaminha os filhos à graça de Deus e à busca de Deus, está criando serpentes. Que amanhã vão picar o próprio pai e a mãe, que não se interessaram em dar aos filhos a base e a doutrina de Deus, de Cristo. Entenderam, queridos? Este é o recado desta palavra. Não importa o que os outros pensam. O que importa é que o Senhor requer de cada um de nós e o que o Senhor dá para a nossa consciência. Por isso está escrito, irmão, que, irmão, estava na cama, enfermo, alguém que recolheu, irmão, com febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi ver, e havendo orado, impôs a mão sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também com ele os demais na ilha, tinham enfermidade e sararam. Quer dizer, tudo era um caminho de Deus, porque, irmão, nem todos entendem os caminhos de Deus. O Senhor permitiu essa condição, irmão, porque também o Evangelho tinha que ficar lá semente.
O Senhor curou os pais de Públio, o pai de Públio, que estava lá, irmão, nessa condição, e vieram os outros e disseram, se ele tem o dom de curar, eu vou também. Foi lá, todos que foram lá foram curados. Porque o Senhor falou, irmão, prestam bem atenção, que aquele que o servisse, irmão, faria as obras que ele fez e ainda maiores obras do que ele fez. Por isso que, irmão, depois eles foram distinguidos com muita honra, e, irmão, e havendo de navegar até chegar a Roma, irmão, proveram ele de tudo necessário para não passar fome. Depois ele chegou em Roma, ficou prisioneiro na sua própria casa durante 2 anos, irmãos. E o que acontece, irmão? O evangelho chegou também, ele teve que falar como doutor dos gentios e acabou a sua missão. A nossa missão, irmãos, está destinada, Deus sabe o dia que temos que deixar esse tabernáculo. Bem-aventurado aquele que está preparado pelo Espírito da graça, esta unção gloriosa, que é o nosso aval, é o nosso penhor para terminar os dias com a paz. Irmão, porque eu posso dizer, e os irmãos vão dizer, Senhor, Tu me conheces. Tu me conheces. Você pode dizer agora aqui? Senhor, Tu me conheces. E ele fala e responde, eu te conheço. E te conheço por nome. Deus seja louvado, irmãos. Amém.